Ok, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, para facilitar o meu trabalho, para facilitar a vida de vocês, principalmente daqueles que realmente estão tentando aprender, porque é meio complicado até de conseguir explicar direitinho na sala de aula, é muito barulho, né? Às vezes o tempo não é o suficiente e por aí vai, né? Também para ajudar a revisar direitinho aí para fazer as atividades, as provas. Me pediram aí para regravar não, né? Para fazer de novo esses vídeos explicando o conteúdo aí, né? Então eu vou fazer aos pouquinhos. Nesse primeiro eu vou falar sobre PA e fazer alguns exercícios. No próximo eu vou falar talvez sobre soma de PA. E aí eu vou separando em partes, para não ficar muito longo. Aí quem quiser ver pode ir vendo aos pouquinhos aí, certo? Ok. Então aqui eu peguei esse materialzinho aqui do próprio livro didático de vocês. Só que aí vocês não receberam ainda. Mas enfim, fazer o que, né? Então olha só. Aqui nós temos primeiro uma introduçãozinha, né? Como se fosse uma espécie de motivação. Por que a gente estuda progressão aritmética, né? Porque no geral, progressões aritméticas está dentro do contexto de sequências de números, certo? Sequências numéricas. E aí, várias coisas que a gente faz pode se tornar uma sequência, certo? Então, por exemplo, se você estiver listando qualquer coisa, fazer uma lista de números, isso vai formar uma sequência. Se você estiver trabalhando igual no contexto que a gente já estava vendo sobre juros simples, por exemplo, aí você vai listar ali quanto é que você vai pagar de parcela por cada mês. Então, por exemplo, no primeiro mês você paga R$ 100. No segundo você adiciona os juros, sei lá, 10%. Aí fica 110. Aí depois 120. Então isso acaba formando uma sequência de números também, certo? E aí, não só problemas que envolvem números, mas até mesmo problemas geométricos podem se tornar uma sequência numérica também. Que a gente pode acabar usando essa ideia de progressão para resolver. Então temos aqui, por exemplo, o livro traz essa figura aqui, que você tem uma imagem onde ele constrói um quadrado de palitos de fósforos com 4 palitos, certo? Aí na segunda imagem ele constrói esse retângulo feito por 2 quadradinhos com uma certa quantidade de palitos. Na terceira ele faz outro retângulo, né? Sempre fazendo esse padrão, um quadrado aqui, depois outro quadrado do lado, outro quadrado do lado anterior e vai seguindo assim, né? Daí temos algumas perguntas. Por exemplo, mantendo o padrão apresentado, que irregularidade você verifica? Então, como eu falei, de uma imagem para a próxima, ele constrói um quadrado aqui do lado, certo? Então os retângulos são formados por quadrados iguais. Então a primeira imagem temos um quadrado, na segunda temos 2 quadrados, na terceira temos 3 quadrados. E assim segue, né? Quantos palitos são usados na 15ª imagem? Então, aqui, né, fica aparecendo aqueles problemas de Olimpíada, né? Porque a gente vê, tipo, o Joãozinho está fazendo determinada coisa. O que o Joãozinho vai fazer quando for na posição 200 e tanto? Meio que parece um absurdo, né? Não vou ficar fazendo isso aqui, desenhando um retângulozinho até chegar lá no 200 e tanto. Ou então não vou ficar construindo até o 15º, de fato, né? Então a ideia aqui é só a gente entender o padrão de uma imagem para a próxima. E aí, entendendo o padrão, a gente só faz a conta, né, com o número 15, certo? E aí a gente encurta muito o caminho. Então, o que a gente precisa fazer aqui é perceber, né, já que a pergunta aqui é quantos palitos são usados, é a gente tentar analisar o que muda de uma imagem para outra com relação à quantidade de palitos. Então, olha só, na primeira imagem ele usa 4 palitos aqui para poder fazer o quadrado, né? E aí, para ele fazer a próxima, o que ele adiciona? Ele coloca esse daqui, coloca esse segundo e esse terceiro. Então ele adicionou 3 palitos. Então nessa daqui a gente já tem 7. Na próxima, você tem essa parte aqui que já tem 7, tá? Porque é a anterior. E aí ele adiciona mais 3. Tá vendo?
Então, quando a gente junta tudo, essa terceira imagem tem 10 palitos. Então, a gente já percebeu que para ir de uma imagem para a próxima, a gente vai adicionando 3, certo? Então, assim, ele quer saber quantos palitos são usados na 15ª imagem. Ele começa a adicionar palitos a partir da segunda, né? Na primeira se tem 4 palitos, aí na segunda ele adiciona mais 3 e vai seguindo, né? Então, se eu quero saber quantos vai ter na 15ª, eu vou pegar o primeiro quadradinho que tem 4 e somar 14 vezes 3 palitos, certo? Porque ele adiciona a partir do segundo. Aí você vai somando, somando, somando. Quando chegar no décimo, que na 15ª imagem, ele vai ter adicionado 14 vezes o número 3. E aí a gente transforma na multiplicação. 4 mais 14 vezes 3, que vai dar, deixa eu ver, 30, 42. Isso aqui dá 46 palitos. Então, assim, eu não preciso ficar desenhando imagem até chegar no 15ª, não. Eu entendi o padrão, eu vou lá e faço a conta, certo? E aí, na outra pergunta, nós temos aqui, qual é a posição da imagem formada com 493 palitos? Aí aqui já faz a pergunta inversa. Ao invés de você perguntar quantos palitos tem, ele quer saber em qual imagem você tem esse tanto de palitos aqui. Até agora a gente não está usando fórmula nenhuma, é apenas lógica, certo? Mas aí a gente vai fazer o processo contrário, certo? Então, o que a gente tem aqui, né? Se a gente retirar aqui os palitos da primeira imagem, se a gente retirar esses 4 aqui, você vai sobrar as outras que são obtidas adicionando de 3 em 3, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui, né? A gente vai pegar a quantidade total de palitos, 493. Vamos retirar os 4 do começo, né? Isso aqui dá quanto? 489 palitos, certo? Então eu retirei a primeira imagem, certo? São os 4 primeiros. E aí, esse 489, ele precisa ser formado apenas pelos palitos que eu fui adicionando a seguir, certo? Então eu peguei, né? Na verdade não, vamos fazer do jeito contrário, calma. Eu já devia cortar o vídeo aqui, mas enfim, não vou refazer esse vídeo por causa disso não. Vamos fazer outro raciocínio que é mais simples. Então olha só, como é que eu chego nesse número de palitos aqui? Eu pego os palitos do começo e vou ficar adicionando 3 palitos, certo? Para cada imagem seguinte. Então, ó, a gente tem 4 palitos no começo, certo? E aí para cada imagem seguinte você adiciona 3, certo? E aí você vai fazer isso até você chegar na imagem que você quer. Então a gente vai pegar isso. E quantas vezes a gente vai adicionar 3 palitos? A gente não sabe, certo? Então a gente pode chamar de qualquer letra aqui. Vou chamar de N. Então eu adiciono N vezes 3 palitos. A primeira imagem que tem 4. E aí quando eu faço isso, isso aqui vai dar nosso 493, certo? Pronto. Aí agora a gente tem uma equação do primeiro grau, que a gente precisa achar esse N aqui, certo? Então, agora sim, a gente vai subtrair o 4, ó, fica 3 vezes o N, subtrair o 4 do outro lado ali, ó, fica 489. Perceba que é o seguinte, no raciocínio que eu estava fazendo antes, eu já subtraí o número 4 também, né? Se for usar realmente a lógica, você consegue chegar no mesmo resultado. O processo é o mesmo. Só que aqui a gente simplifica o processo, a gente constrói essa primeira equação, que é um esforço menor, e aí o resto do processo acaba sendo automático, porque o procedimento para você resolver a equação aqui é sempre o mesmo. Então, ó, subtrair 4 em ambos os lados, agora eu tenho um 3 multiplicando, eu divido. Então o número de palitos não, o número de vezes que eu adicionei é 489 dividido por 3, certo? Isso aqui vai dar, vamos ver aqui, 4 dividido por 3 dá 1,
1 vezes 3 dá 3, para 4 sobra 1, desce 8, 18 dividido por 3 dá 6, sobra nada, desce 9, 9 dividido por 3 dá 3, sobra nada, certo? Então 163. Ou seja, o número de vezes que eu adicionei 3 palitos foi 163, certo? Mas perceba que você começa a adicionar palitos só na segunda imagem, certo? Então, se eu adicionei 163 vezes, então eu preciso adicionar mais um no resultado para saber em qual imagem ele está, certo? Então, a resposta é 164. Ok? Então, essa aqui é a imagem que vai ter 493 palitos. Tá, até agora eu não usei fórmula de PA, eu não defini PA nem nada. A gente só tentou usar a lógica aqui para resolver esse problema. Mas aí a gente vai justamente definir e formalizar isso daqui, que é para a gente conseguir resolver problemas como esse de uma forma mais direta, certo? A gente usar um método em comum que a gente pode resolver, entre aspas, automaticamente ou mecanicamente, sem ter que ficar pensando em cada problema, certo? Porque tudo que a gente fez aqui nada mais foi do que a gente resolver um problema de PA. Porque aqui, ó, a gente já tem o formato da fórmula do termo geral da PA, que a gente vai ver aqui depois no vídeo, certo? Mas enfim. Então, ó, na próxima imagem aqui, eles definem o que é uma PA, que é uma progressão aritmética. Uma PA é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao termo anterior, adicionado a uma constante real R, chamada razão da PA. Ler essas definições é meio confuso, então a gente vai para os exemplos. Então olha só, nesse exemplo aqui, o primeiro termo dele aqui é o menos 6, certo? E aí, para chegar no próximo, ele adiciona 5. Porque ó, menos 6 mais 5 dá menos 1, menos 1 mais 5 dá 4, 4 mais 5 dá 9, certo? 9 mais 5 dá 14, 14 mais 5 dá 19, certo? Então sempre para eu sair do primeiro termo para o próximo, eu adiciono o mesmo valor sempre, que é 5, que é chamado de razão, certo? Outro exemplo, temos aqui essa PA de razão 0,3, 2 mais 0,3 é 2,3, 2,3 mais 0,3 é 2,6 e vai seguindo esse padrão, certo? Próximo, temos essa aqui, ó, que é a razão menos 1/3. Nesse caso aqui, ó, a progressão ela é decrescente. Ela vem do zero, aí você tira 1/3, tira mais 1/3, você chega aqui, tira mais 1/3, fica menos 1. Aí fica sempre subtraindo 1/3 aí para chegar no próximo termo. E nós temos também esse caso em que a gente tem uma PA em que a gente só repete o mesmo número sempre. Continua sendo uma PA, porque para você sair do primeiro para ir para o próximo, você soma 0. E para ir para o próximo, você soma 0 de novo. Soma 0 e você continua, certo? E aí cada PA dessa tem um nome. Essa que os números vão sempre aumentando, os números vão crescendo, é chamada de crescente. Nessa daqui, que os números vão sempre diminuindo, é chamado de decrescente. Essa em que os números não mudam é chamada de constante. E se a gente for no problema anterior, né, o que a gente tem na primeira imagem? A gente tem 4 palitos. E para chegar no próximo termo da sequência, a gente sempre vai somar 3. Então, somar 3 para chegar aqui dá 7. Somar 3 dá 10, certo? Então, aquela sequência de palitos, 4, 7, 10, 14, e por aí vai. 14 não, 13, calma aí. 13, e por aí vai. É uma progressão aritmética, certo? Então, ao invés da gente fazer as contas aqui por conta própria, a gente poderia, caso a gente soubesse já a PA, resolver isso daqui por fórmulas de PA, certo? Mas ok, vamos para o próximo aqui. Aqui já temos um exercício, né? Eu esqueci de colocar o slide do termo geral. Vamos colocar um aqui.
Então olha só, termo geral. Quando a gente fala da fórmula do termo geral, ela vai ser a fórmula que você usa para saber qualquer termo da sequência. Por exemplo, eu quero saber o 18º termo, você consegue achar ele pela fórmula do termo geral. No caso da PA, nossa fórmula é essa, ó. AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R, certo? O que significa cada uma dessas coisas? Então, quando a gente tem uma sequência, vou pegar uma PA qualquer aqui, 1, 3, 5, 7, 9 e por aí vai, certo? Então, o que a gente tem aqui? Cada termo da sequência é nomeado de acordo com a posição dele. Então, por exemplo, esse aqui ele está na primeira posição, então eu chamo ele de A1. Esse aqui está na segunda posição, eu chamo ele de A2. Esse aqui de A3. E assim segue, tá? Então, quando eu escrevo AN, significa que eu estou pegando um termo geral. Como assim geral? Porque ele serve para qualquer posição que você escolher. Então esse N aqui, ele é determinado de acordo com a sua escolha, certo? Então se eu quiser saber qual é o termo que vai estar na posição 15, eu vou trocar o N por 15, certo? Então, o que acontece? Para eu saber o termo que está na posição N, na posição que eu escolher, eu vou colocar aqui o primeiro termo da sequência, colocar o N aqui que eu escolhi e colocar aqui a razão da nossa PA, certo? Então, ó, se a gente fosse resolver aquele nosso problema dos palitos, tá? Então a gente tem aqui, a gente já entendeu que o primeiro termo é 4 e que a razão é 3. Aí, nessa pergunta ele quer saber quantos palitos são usados na 15ª imagem. Então a gente poderia usar a fórmula do termo geral e encontrar. Então, o número que vai estar na 15ª posição, certo? Você troca o N por 15, vai ser o primeiro termo que é 4, mais 15 menos 1, vezes a razão que é 3, certo? Agora é só fazer a conta. 4 mais, resolve o parêntese primeiro, né? 15 menos 1 dá 14, vezes o 3 aqui, agora resolve a multiplicação. 14 vezes 3 vai dar 42. Esse aqui vai dar 46. Perceba que essa conta que a gente fez aqui foi exatamente a conta que a gente fez lá na imagem. Olha só, a gente pegou 4, 14 vezes 3 e chegou aqui. E aqui eu nem falei de fórmula, certo? Que é justamente, né, essa fórmula aqui, ela traduz o nosso raciocínio. Para você achar o termo enésimo aqui, qualquer termo, você pega o primeiro e adiciona a sua razão, que nesse caso a nossa razão é 3, então vai adicionando 3, essa quantidade de vezes menos 1. Por quê? Porque você começa a adicionar a partir do segundo, né? Estou aqui no 4, a partir da segunda imagem, ou do segundo termo, que eu começo a adicionar 3. Certo? E por isso que a gente coloca n menos 1, porque a gente, o número de termos, o número de imagens aqui, a gente retira 1, porque a primeira imagem você não adiciona nada, você começa a adicionar na segunda, certo? Então a fórmula só traduz isso, é o primeiro termo mais n menos 1 vezes a sua razão. E aí essa mesma fórmula, ela serve para você resolver também a outra pergunta aqui, ó. Qual é a posição da imagem formada com 493 palitos? Então como é que a gente usa a mesma fórmula para fazer isso? Então, isso daqui agora é uma regra que serve para qualquer fórmula, em matemática, em física, qualquer fórmula que você pensar. Essa é a fórmula do termo geral, ok, então ela serve para achar o termo na posição que eu quiser, sim, verdade. Mas qualquer fórmula que você tem, se você tiver as outras informações dela, você consegue achar qualquer uma. Por exemplo, ok, então eu vou só fazer isso aqui e terminar. No próximo vídeo eu já faço a parte dos exercícios. Então assim, eu tenho a fórmula do termo geral, né? Que diz o seguinte: para eu achar o termo em qualquer posição, ele vai ser dado pelo primeiro termo mais a posição menos 1 vezes a razão, certo? Só que aí no nosso problema lá, na letra B,
qual é a posição da imagem formada por 493 palitos. Então, como a posição é representada pela letra N, então o que está perguntando qual é a posição, ele quer achar o N, certo? O restante das informações a gente já tem. Então, ó, quando a gente coloca na fórmula, a nossa fórmula é essa, né? O termo da posição N é dado por primeiro termo mais posição menos 1 vezes a razão. Qual é o termo da posição N que a gente quer achar? 493. Então a gente vai e troca esse termo da posição N, que a gente já sabe que é 493. Então a gente substitui. Primeiro termo. Primeira imagem tem 4 palitos. A posição a gente não sabe, então a gente deixa a letra aí. Sempre quando a gente não sabe a informação, a gente deixa a letra. E a razão a gente viu que de uma imagem para outra sempre adiciona 3, então a razão é 3. Certo? Pronto. Aí aqui vira uma equação do primeiro grau. 493 é igual a 4. Aí distribui aqui, né? 3 vezes N e 3 vezes menos 1. Fica 3N menos 3. Aí, ó, vou juntar esse com esse aqui logo. Ó, 4 menos 3 vai dar 1. Então, nosso 493 é igual a 1 mais o 3N. Vou pegar esse 1, jogar para lá subtraindo. 493 menos 1 dá o nosso 3N. Então, aqui vai dar 492 igual a 3 vezes o N. Agora, quando a gente pega, né, para terminar aqui, está multiplicando, a gente divide. Aí nosso N vai ser 492 dividido por 3, né? E aí quando a gente faz a conta, para encerrar aqui, 4 dividido por 3 dá 1, sobra 1. Desce o 9, 19 dividido por 3 dá 6, 6 vezes 3 dá 18, sobra 1. Desce o 2, 12 dividido por 3 vai dar 4, sobra 0. Então a posição, né, de que vai estar essa quantidade de palitos aqui é 164, que é exatamente o que a gente achou na questão anterior. A diferença é que aqui a gente não precisa raciocinar muito. A gente pegou a nossa fórmula já pronta, a nossa receita aqui já pronta, botou os ingredientes nos lugares certos, aqui, aqui e aqui, e aí depois é o mesmo processo de calcular a equação do primeiro grau. Muitos problemas que a gente faz acaba caindo na equação do primeiro grau, não tem nem para onde fugir. Isso aí não só em matemática, né? Então, dominando a equação do primeiro grau, você faz a maioria das coisas, né, que a gente está estudando. Ok? Então, no próximo vídeo a gente vai pegar alguns exercícios aqui, certo? Para acostumar a usar essa fórmula e ver alguns contextozinhos diferentes em que ela aparece, certo? Então é isso.